Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou Marcos Mota, cirurgião plástico, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as mamoplastias, a cirurgia estética da mama. E nesse vídeo a nossa ideia é passar para vocês uma informação geral sobre as principais coisas que vocês precisam saber sobre esse tipo de cirurgia, tá joia? Então, nós não vamos entrar em grandes detalhes hoje. Em futuros vídeos, aí sim, nós vamos detalhar cada tipo de cirurgia ou algum ponto específico das cirurgias de mama. Mas hoje é uma ideia geral. Bom, então, primeiramente, a gente tem que conceituar o que são mamoplastias. Então, mamoplastia é qualquer cirurgia que atue nas mamas com uma finalidade de alterar a sua forma. E dentro das mamoplastias, nós vamos ter uma série de tipos de cirurgia. Então, nós podemos ter a mamoplastia de aumento, que é a prótese de silicone. Então, é uma situação onde nós temos uma mama pequena, que não tem problemas com excesso de pele, e nós vamos simplesmente aumentar essa mama. Nós temos a mamoplastia redutora. Então, onde nós temos um problema de excesso de tecido e, muitas vezes, também excesso de pele. E nós temos a mastopexia, que é a elevação das mamas. Pexia significa elevação. Então, quando a gente está falando mastopexia, a gente está falando mais de um problema de pele, de excesso de pele. Então toda mamoplastia redutora é também uma pexia? Sim, na grande maioria das vezes isso é verdade. Mas quando a gente fala só mastopexia, nós estamos nos referindo a um problema principalmente na parte de excesso de pele. Bom, tanto a mastopexia quanto a mamoplastia, elas podem ser realizadas com ou sem o uso de uma prótese de silicone também. Então a prótese de silicone ela pode estar presente no aumento, na pexia, até mesmo na redução. Futuramente a gente vai explicar aí como que isso acontece, mas hoje não é o nosso objetivo nesse vídeo. Então a gente viu que nós temos aí 3 tipos basicamente de cirurgia, e em todas elas a gente pode utilizar a prótese de silicone. Então, gente, uma vez que a gente viu os tipos de cirurgia mamária, a gente tem que falar um pouquinho sobre qual é a consequência natural da gente fazer uma cirurgia sobre as mamas. É a presença de uma cicatriz nessa mama, não é mesmo? Então, toda vez que você faz a cirurgia, você vai ter como consequência aquela cicatriz. Joia. Que tipo de cicatriz? Como é a cicatriz de uma cirurgia de mama? Novamente, vai depender do tipo de cirurgia realizada e do excesso ou não de pele a ser retirado. Então, a gente pode ter uma cicatriz que é só ao redor da areola, a gente pode ter uma cicatriz que é somente no sulco mamário, na dobra da mama. Nós podemos ter uma cicatriz que é ao redor da areola e desce numa vertical, tem gente que chama isso de pirulito. A cicatriz pode ser um L, pode ser um T invertido. Todas essas cicatrizes são possíveis na mama. E não esquecendo, existe ainda na cirurgia de aumento a possibilidade de se fazer essa cicatriz na axila. Depois a gente vai discutir todas essas cicatrizes aí, seus benefícios, seus riscos, individualmente em vídeos futuros, né? Novamente, hoje aqui é uma visão geral dessa cirurgia. Então nós temos todas essas possibilidades e, mas qual que é a cicatriz que eu vou ter na minha cirurgia? Vai depender das suas características. Na consulta, a gente vai examinar, medir, conversar sobre os seus desejos e também sobre as possibilidades técnicas de como é que vai ser retirada o excesso de pele, caso houver. É claro que se a gente fosse escolher, eu gostaria de fazer a menor cicatriz possível, sempre, em todo mundo. Mas
nem sempre é possível. Eu costumo dizer que é a mama que escolhe a cicatriz que ela vai ter, né? Isso vai depender do caso que se apresente. Então, casos com pequena flacidez, você pode ter uma cicatriz só vertical ou um L, mas casos com muita flacidez, dificilmente a gente consegue fugir da cicatriz em T invertido. E isso tudo a gente vai avaliar caso a caso. Isso não é uma regra geral, nenhuma técnica serve para todas as pessoas, para todos os casos, tá certo? Isso é muito importante na cirurgia mamária e em todas as cirurgias plásticas, de uma forma geral. Bom, e uma outra dúvida bastante frequente é com relação à anestesia. Então, as cirurgias de mama, de uma maneira geral, elas podem ser realizadas com todos os tipos de anestesia. Pode ser anestesia local com sedação, pode ser peridural, pode ser anestesia geral. E quem vai decidir, em última análise, qual tipo de anestesia você vai realizar, vai ser o anestesista. Ele é o responsável pelo ato anestésico e acaba que ele que tem a obrigação de definir esse tipo de anestesia. Particularmente, eu gosto de realizar as minhas cirurgias de mama com anestesia geral. Mas isso é uma preferência minha, pessoal. Eu acho que fica mais confortável para o paciente, eu consigo fazer a cirurgia um pouco mais rápido, então eu prefiro anestesia geral. Mas outros colegas preferem outros tipos de cirurgia, de anestesia, e está tudo bem, existem várias maneiras de se fazer, dá certo com qualquer uma delas, tá joia? Bom, por esse motivo, esses tipos de cirurgias mamárias, eles devem ser realizadas em ambiente hospitalar, tá certo? Por questões de segurança, obviamente. E quanto tempo vai ficar internado? Aí vai variar, desde algumas horas até uma alta que pode ser à noite ou até mesmo no dia seguinte. Isso vai depender do tipo de cirurgia que foi realizado, de como a cirurgia transcorreu, se não teve nenhuma surpresa, nenhuma dificuldade técnica durante a cirurgia, e também de características de cada um. Tem pessoas que passam super bem, 2 horas depois da cirurgia estão ótimas, outras passam um pouco mal, tem um pouco de náusea, isso vai variar, cada pessoa é de um jeito. Mas, no máximo, no dia seguinte, em geral, a gente tem aí uma alta do paciente, tá certo? Bom, agora com relação ao pós-operatório. Então, você operou, teve alta, foi para casa, e agora? Como é que faz? A cirurgia de mama é considerada uma cirurgia de porte médio, então não é uma cirurgia que você precisa ficar deitado, repouso absoluto, de maneira alguma, não é isso. Mas nós vamos ter, obviamente, algumas restrições, tá? Não pode ser vida normal. Então você vai ter que planejar a sua vida com relação a trabalho, atividade física, compromissos, tá? Porque durante algum período você vai ter algumas restrições de braço, né? Ah, mas tem que ficar com o braço junto ao corpo, não pode mexer. Não, não é isso. Eu busco um meio termo em relação a isso. A gente nem precisa fazer, como alguns falam, de deixar os braços rente ao corpo durante 30 dias, 40 dias. E também, eu acho um exagero o outro lado, de liberar o paciente para levantar os braços, pegar peso com horas, com 24 horas. Eu acho que também é um exagero. Eu acredito que o caminho do meio aí seria legal. Então, vai depender muito do tipo de cirurgia realizada. É claro que as mamoplastias de aumento, né, que são cirurgias de porte menor, mais rápida, a gente pode liberar algumas atividades um pouco mais rápido. Cirurgias já maiores, mastopexias, mamoplastias redutoras, a gente tem que segurar um pouquinho mais. Para a volta ao trabalho, depende do tipo de trabalho. Então, tem pessoas que têm uma atividade em escritório, então essas pessoas muitas vezes conseguem voltar aí com uma semana, 10 dias. Já se exercem uma atividade que exige um pouco mais de esforço físico, elas vão precisar de 15, de 20, até de 30 dias. Aí vai depender muito da atividade que a pessoa realiza. E é claro, o mais importante, isso vai ser visto caso a caso.
né? A evolução do seu caso vai determinar o tempo que a gente vai precisar para a sua completa recuperação. Tem pessoas que com 7 dias, como eu falei, estão ótimas, tem pessoas que precisam dos 30 dias. E a gente vai ver isso individualmente, tá? Não pode, minha amiga fez assim, recuperou assim, eu estou diferente. Esse tipo de comparação, gente, não é legal e também não tem validade nenhuma. Não é porque uma se recuperou de um jeito que a outra vai ter que fazer exatamente igual. Não é assim que funciona. Bem que eu queria que fosse tão previsível dessa forma. Mas, infelizmente, nós estamos tratando de corpo humano, né, de gente, e isso é imprevisível. A cirurgia é uma atividade imprevisível, tá certo? Mas, de uma forma geral, a recuperação da cirurgia mamária é bem tranquila. Então, pessoal, eu acho que é isso. Umas ideias gerais sobre cirurgia mamária. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente tem muito a melhorar ainda e nós vamos melhorar no futuro. Se gostaram, né, a gente pede para se inscrever aí no canal, que vai vir muito conteúdo legal ao longo do tempo. Envie para os amigos, divulguem o canal, que eu acho que vai ser uma fonte de informação bastante interessante para vocês que gostam desse mundo da cirurgia plástica e também da cosmetria. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de um assunto relacionado à medicina estética. Aí não vai ser cirurgia, tá joia? Falou, pessoal. Um grande abraço.